Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação, uma alegria estar participando deste primeiro seminário de líderes e família desta igreja. Para mim é um privilégio poder estar aqui. E ao mesmo tempo eu sinto o peso da responsabilidade, né? E até para ver que vem atender de fato as expectativas. Eu iniciei na obra muito jovem. Eu nasci no lar cristão e quando tinha 16 anos, eu assumi uma classe de escola dominical, me tornei professor titular aos 16 anos, numa classe de juniores. Com 18 anos já estava dirigindo uma igreja com aproximadamente 70 membros. E aos 19, ainda solteiro, fui separado do presbitério da igreja. Com 21 anos, recém-casado, eu falo para os jovens hoje, não casem tão cedo quanto eu casei, mas eu já dirigia uma igreja e me casei aos 21. E no mesmo ano que casei, fui separado ao ministério pastoral. E confesso para vocês que nesses quase 40 anos de ministério, ainda dá uma alegria nas pernas, quando eu tenho que falar, pelo peso da responsabilidade. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Mas é uma responsabilidade aquele que fala, até porque o Senhor pedirá conta de cada palavra que sai da nossa boca. E depois aqui é o altar do Senhor. Aqui é um lugar especial. Aqui é o lugar de se falar aquilo que Deus quer falar para o seu povo. E para isso nós precisamos buscar uma palavra de Deus. E eu sinto a responsabilidade e eu espero ser um canal de bênçãos nas vossas vidas nesta noite. Quero parabenizar o Ministério Proteção da Mente Cristã. É algo assim bastante criativo, inovador e necessário. A equipe está de parabéns. Pastor Neto, Pastor Cornélio Neto, e já estamos criando aí uma liga, né? E espero poder em outros momentos estar cooperando aqui. Pastor Eurípedes, um prazer muito grande conhecê-lo, já o conhecia de nome, mas agora é um prazer conhecê-lo. E aqui membros da diretoria, o pastor Adilson, que é vice-presidente, e também o pastor Tedimar. E aqui o pastor Jairo, que nos conduziu hoje, e eu sou grato a Deus por isso. Eu gostaria de iniciar, hoje nós falaremos sobre psicoeducação das emoções e as relações interpessoais, o modelo de lideranças em tempos modernos. É um tema assim bastante abrangente e embora seja assim mais específico a liderança, mas eu parto do princípio que todos nós somos líderes. Na sua casa você tem que ter liderança. E o que nós vamos falar vai de alguma forma alcançar a todos. E eu quero chamar a atenção para a leitura de um versículo, de um texto bíblico que está na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, e o versículo de número 2 a 4. Não sei se vai dar para pôr na tela, mas se possível. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e o versículo de 2 a 4. Diz assim o texto sagrado: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho.
Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Eu vejo nesse texto o modelo bíblico de liderança. E é interessante que nesse modelo ele apresenta primeiro o quê? Quando nós trabalhamos a questão da liderança, o líder é aquele que ele consegue de alguma forma influenciar pessoas. Mas não apenas isso, ele tem objetivos claros, objetivos definidos, ele sabe para onde vai, ele sabe o que quer. E aqui o texto começa dizendo, pastoreai. Então é algo muito definido. E aqui nós podemos colocar no sentido de liderar. É quando você tem a responsabilidade de conduzir pessoas. E quando eu falei que isto aplicaria-se a todos nós, porque de alguma forma nós temos sim a responsabilidade de conduzir pessoas, que seja como pastor, que seja como professor da escola dominical, que seja no seu trabalho, aonde você é ali chefe de um determinado grupo, ou mesmo na sua casa, que você tem que liderar ou gerenciar a sua casa. Mas o texto aqui ele fala especificamente também a quem. Ele está dizendo, pastoreai. A quem? O rebanho que vos foi confiado. Aquilo que Deus, ele colocou nas suas mãos para fazer. É aquilo que o Senhor confiou a você. Mas o texto também fala como isso deve ser feito. Ele diz, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E eu destaco aqui 3 coisas. Como fazer isso? Como eu vou conduzir aqueles a quem Deus me confiou? Primeiro, como diz o texto, como Deus quer. Então devemos fazer de acordo com aquilo que Ele quer que façamos, ou não do modo que achamos. E é interessante nós pedirmos sempre essa direção do Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Segundo, eu destaquei também a expressão de boa vontade. Além de você fazer aquilo que Ele quer, você precisa fazer isso de boa vontade. E a terceira coisa que eu destaquei é exatamente a expressão, tornando-vos modelo, ou modelos do rebanho. Hoje a gente vive uma crise, em termos de referência. Eu me preocupei muito quando, durante o período da pandemia, muitos líderes partiram. Eu, na madrugada, eu acordei com a seguinte pergunta: que igreja nós teremos no momento em que o último guardião da fé tombar? Que igreja teremos? Porque nós precisamos de referências e de pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com a sua palavra. Mas esses líderes se foram, levando suas experiências, levando a sua bagagem, levando os seus conhecimentos. E Deus despertou em mim que eu deveria fazer algo. Eu tenho uma pequena editora e publico material de várias pessoas, e Deus tocou no meu coração de estimular os líderes a deixarem registrada a sua história. Assim fizeram os povos antigos. Eles deixaram a história, os costumes,
suas crenças, registradas, guardadas, enterradas, para que no futuro alguém pudesse ter acesso e aquilo não se perdesse com o tempo. E desde então eu tenho escrito várias biografias e tenho publicado biografias de muitos homens de Deus nesse país e tenho sido edificado por isso, como também tenho pego vídeos com as mensagens gravadas, principalmente aquelas lá durante a pandemia e pós também. E nós temos um projeto onde pegamos todas as mensagens gravadas. Os pastores, líderes, presidentes correm bastante, precisam fazer muita coisa e sentar para escrever requer tempo. Mas esses homens estão falando o tempo inteiro, então gravem o que eles estão falando. E em seguida pegamos esses vídeos, eu tenho uma pessoa que faz a transcrição dos vídeos, transforma toda a fala em texto. Depois nós reescrevemos na linguagem mais de livros, fazemos a revisão, fazemos todo o projeto e hoje nós temos publicado vários livros. Assim tenho feito com o pastor Aguinaldo Beto, já vai no 3º volume. Assim tenho feito com pastor Israel lá da Bahia e outros mais, que nós publicamos vários livros que são resultados exatamente de mensagens pregadas, mensagens transmitidas. Recentemente eu publiquei 3 obras de um grande homem de Deus aqui de Minas Gerais, pastor Laerte. E esse homem, ele hoje é o filho dele que está na direção do trabalho, ele está jubilado. E me passaram todos os esboços pregados dele, que ele pregou durante a sua jornada. E nós transformamos isso em 3 volumes, cada volume com 200 páginas cada um. Nós precisamos ser modelo para as futuras gerações. Mas nesse modelo bíblico, ele mostra ainda uma outra coisa importante. Mas até quando vai isso? Ele diz, até que o Supremo Pastor, Jesus Cristo, se manifeste, retornando para seu rebanho, entregue ao vosso cuidado. Ele voltará. Ele voltará. E essa é a esperança da igreja. E nós vamos fazer tudo isso até que ele volte. Porque quando ele voltar, como ele disse, ele nos levará para que estejamos junto com ele para sempre. Então, pensando sobre a liderança, e como o tema fala sobre emoções, eu coloco que o líder, ele precisa saber se relacionar bem com seus liderados. Por quê? Porque é o rebanho do Senhor. E os colegas de ministério também, porque precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas e trabalhar como equipe, porque assim sendo, nós somos mais fortes. Mas para que haja essa inter-relação, e que eu me relacione bem, e que eu possa exercer o meu papel, há 2 elementos que são imprescindíveis: o eu e o outro. E às vezes se torna difícil o relacionamento, começando dentro de casa, às vezes no trabalho. Mas por que é difícil? Porque nós somos seres diferentes. E nós temos as nossas regras. E às vezes enxergamos as coisas apenas do nosso ponto de vista. Ignoramos o ponto de vista do outro. Eu atendo casais, né? Eu sou psicólogo há 30 anos. Eu fui um dos pioneiros no Brasil. E eu conversava hoje à tarde com a equipe. Eu estudei numa época em que era pecado estudar. Em que havia um receio que se o jovem fosse para a universidade se desviava. E havia uma preocupação muito grande naquela época. Agora você imagina o que é fazer psicologia na década de 1980. Eu me formei em 1991 e iniciei
o meu trabalho desde então. Então, quando atendo casais, é muito interessante porque, primeiro, eu escuto eles separados. Eu quero ouvir a versão de cada um, para poder tirar uma conclusão. E a conclusão que eu chego no final é que ambos estão certos. Cada um de acordo com o seu ponto de vista. Porque cada um está vendo ou enxergando as coisas apenas pelo seu ponto de vista. O ser humano, quando nasce, ele já traz consigo, na sua genética, algumas disposições em termos de comportamento pré-definido, como o seu temperamento. Uma criança, por exemplo, se chegar num berçário, no hospital, você vai ver que os bebês são diferentes. Tem aquele que é bem tranquilão, que a mãe precisa chacoalhar ele para ele poder mamar. E tem aquele que quando vai mamar parece que vai devorar o seio da mãe. Se você vê crianças no jardim de infância e elas estão brincando, você vai observar que tem crianças que estão sentadinhas lá isoladas, são tímidas, estão quietinhas. E você vai perceber que tem outras assim, bem brincando, estão juntas, barulhentas. E pode perceber que entre aquelas, existe uma que lidera o grupo. Faça assim, e vai determinando as coisas. Mas, apesar de nós nascermos com uma predisposição em termos de temperamento, a maior parte do que somos, adquirimos durante a nossa vida. Isso começa já na vida intrauterina. E consideramos vários aspectos desse aprendizado. Consideramos a gravidez, se a gravidez foi normal, se teve problemas, o nascimento, o parto, a convivência inicial, se a criança ela foi aceita, se ela foi planejada, se a criança ela foi amamentada, se não foi. E você vai percebendo que essa convivência na família vai dando uma base para essa criança. E a formação dela vai acontecendo à medida que essa criança vai se relacionando também com os outros. A escola e tudo aquilo que ela consome em termos de mídia. Os desenhos animados, os filmes e também as experiências positivas ou negativas e até mesmo os traumas que essa criança possa ter sofrido. Então você é o resultado de tudo isso. E quando chega a idade adulta, você tem uma forma de pensar, você tem uma forma de interpretar as coisas. E o mundo não é como você vê. Porque o que você vê é uma interpretação daquilo que você é. Mas aquilo para você é a realidade, é a sua verdade, é a sua realidade. E é dessa forma que você vai lidar com o outro. Porque você estabelece as suas regras. Então nós somos resultado do ambiente onde fomos criados. Imagina uma menina que foi criada num ambiente onde a sua mãe, ela era super exigente. Quando aquela garota ela levantava pela manhã, a mãe exigia que ela deixasse o quarto impecável. A cama tinha que estar forrada, tudo tinha que estar muito arrumado. Ela ia brincar um pouco, a mãe chamava, ela tinha que ir lá cuidar, ajudar na cozinha, lavar louça, enfim. Então essa menina, ela cresceu e ela vai desenvolvendo alguns traços de personalidade. E um traço de personalidade é um conjunto de hábitos que foram formados e que aquilo vai caracterizar aquela pessoa. E ela vai desenvolver um traço de organização, de limpeza. E ela vai ser assim. E essa vai ser a realidade dela, o mundo dela. E ela vai levar isso para o trabalho. Ela vai levar isso para os relacionamentos dela. Ela vai levar isso para o casamento dela. E ela fica desesperada quando vê algo desarrumado.
porque para ela é um absurdo, tudo tem que estar perfeitamente em ordem. Agora imagina um garoto que foi criado no lar onde mamãe fazia tudo para ele. Ele acordava, deixava a cama toda desforrada, mamãe vinha e forrava e organizava o quarto para ele. Ele levantava e de repente já tinha lá um pãozinho fumaçando, né? Um café fumegando ali, e ele comia e ele sequer tirava o prato da mesa. Por quê? Porque ele aprendeu que isso é coisa de mulher. E ele nunca foi cobrado. Ele ia brincar e ele espalhava todos os brinquedos na casa e deixava lá. Mamãe vinha, apanhava cada brinquedo e colocava dentro da caixa e organizava. Ele chegava do colégio, tirava lá a roupa, correndo para brincar, até o sapato ele chutava, deixava no meio da casa. Mamãe vinha, arrumava e colocava para ele. Ele aprendeu que a vida é assim, que ele sempre terá uma mamãe que vai cuidar dele. E aí isso vai se tornar uma regra para ele. Ele chega nos lugares, deixa tudo desarrumado, ele vai, suja a louça e ele não está nem aí que alguém lave, porque ele aprendeu dessa forma. E quando nós temos atitudes assim, porque nós aprendemos dessa forma, passamos a cobrar dos outros, porque queremos que os outros, eles ajam como nós agimos. Só que a vida não é assim. E nós precisamos, para conviver bem com o outro, precisamos entender como este outro funciona. E há duas coisas básicas aqui. Primeiro, as características de personalidade do outro. Segundo, a lente de percepção social usada por esse outro. Como é que ele pensa? Então, você viver com o diferente. E na maioria das vezes, nós queremos mudar as outras pessoas. E estamos o tempo inteiro brigando com o outro, porque não aceitamos esse outro como ele é. Mas o líder, ele precisa compreender as pessoas. Tem um autor americano que escreveu um livro, não é um livro evangélico, mas bem interessante. Eu dei aula vários anos na faculdade, e eu sempre indiquei esse livro para os meus alunos de administração, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele fala do 5º hábito, que é compreender primeiro para poder ser compreendido. É quando ele diz, é quando nós somos capazes de olhar o mundo com os olhos do outro. Não é uma tarefa fácil. Somente as pessoas altamente eficazes conseguem fazer isso. Mas para que eu possa ser um bom líder, me relacionar bem com o outro, eu preciso aprender a se relacionar comigo mesmo. Então o líder precisa conhecer melhor a si próprio e aos outros para alcançar êxito no seu trabalho. Se não formos capazes de entender as nossas ações e o comportamento das outras pessoas, estaremos fadados ao fracasso. Quanto mais eu me conheço, mas eu estou apto para conhecer o outro e para entender esse outro. E aí é importante uma coisa, é aprender a gerenciar a si mesmo, a gerenciar a sua própria vida. Então, o verdadeiro líder é aquele que sabe governar bem a si mesmo, mantendo controle sobre todas as áreas da sua vida, seu tempo, suas finanças, sua vida pessoal, sua vida moral, sua família e assim sucessivamente. Então, quando eu me preocupo com essas questões, eu aprendo a lidar bem comigo. Eu passo a entender por que eu me comporto desta ou daquela maneira. É quando eu deixo de olhar apenas o que o outro fez e eu passo a analisar como eu lido com isso.
Porque o problema não está nos fatos como eles acontecem. Porque nós não temos controle sobre as situações. Mas está exatamente no modo como eu me comporto diante destes fatos. O Steve Covey, ele coloca uma coisa interessante, ele fala sobre o princípio 90-10. Ele diz 10% das coisas que nos acontecem, elas irão ocorrer independentemente da nossa vontade. Mas 90% do que acontece conosco é de inteira responsabilidade nossa. Está relacionado ao modo como eu me comporto. E ele dá um exemplo interessante. Imagina uma família, um casal e uma filha, e estão tomando o café da manhã. O pai está pronto para ir para o trabalho, e a criança se preparando para ir para a escola. E de repente a criança acidentalmente bate com a mão na xícara e derrama o café sobre o terno, a gravata, a camisa do pai. Ele perde o controle, fica nervoso, dá um soco na mesa, briga com a criança se assusta, começa a chorar, e ele sai corredor afora, xingando. A esposa puxa a cadeira e vai atrás dele e começa a brigar e dizer: poxa vida, não é necessário tudo isso, que ignorância, olha como a menina ficou. E de repente eles começam a discutir no quarto. E eles vão passar a limpo 10 anos de casamento. Resultado, a van escolar passa e a menina perde. E agora ele tem que levar a menina na escola. Agora imagina uma cidade. Vamos pensar aqui mais próximo, uma cidade como Goiânia. E aí, trânsito intenso na hora de pico, e você tem que ir para o outro lado da cidade, mudar a sua rota para levar a criança. E ele sai, então, costurando no trânsito. Ele dá uma fechada numa pessoa, a pessoa xinga ele, xinga a mãe dele, ele xinga a pessoa. E resultado, a criança desce do carro, quando ele chega na escola, toda chateada. E ele segue para o trabalho, e quando chega lá no trabalho, ele toma bronca do chefe porque ele chegou atrasado. E quando ele entra na sala para iniciar o seu dia de atividade, ele percebe que ele deixou a sua bolsa, deixou o seu laptop e os seus documentos. Ele teve um dia péssimo, um dia horrível. Chega em casa à noite, a esposa está com a cara fechada e a filha o ignora. E ele diz: ele teve um dia horrível porque a filha derramou o café sobre a sua roupa. Errado. Eles vão voltar no filme. Imagina a cena onde os três estão sentados à mesa e a menina acidentalmente bate com a xícara e derrama o café na roupa dele. Ele disse: isso é inevitável. Isso não está no controle dele. Mas tudo que veio depois podia estar no controle dele. E nesse momento ele fica nervoso e briga com a menina começa a chorar, a esposa já vai reagir e ele percebe a sua atitude e ele para e diz: filha, desculpa, pai. Papai ficou nervoso, mas não se preocupa, papai vai trocar roupa. Só tem um pouquinho mais de atenção da próxima vez. Ele vai no corredor trocar roupa. A esposa que o ia acompanhar não acompanhou, porque percebeu a atitude dele. Ele troca de roupa, volta para terminar o café. A menina vem, ela pega a van escolar. E o dia se torna um dia maravilhoso. Às vezes nós queremos controlar os fatos, controlar as situações da vida, mas não conseguimos. Não são os fatos que têm que mudar, mas a sua atitude diante desses fatos. Não é aquilo que nos fazem, mas é o que fazemos com aquilo que nos fazem. Então, gerenciar a si mesmo e, principalmente, as suas emoções. E para isso eu coloco que todos nós
precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. O indivíduo se torna emocionalmente inteligente quando ele consegue identificar as suas emoções com mais facilidade e quando ele é capaz de se relacionar com os outros de forma efetiva. Só abrir um parênteses para falar um pouco sobre o que é isso, o que é inteligência emocional. Porque hoje as empresas, porque hoje isso é tão buscado, e por que nós devemos tratar disto aqui? E eu sinto a liberdade de falar sobre isso porque a minha Bíblia fala sobre inteligência emocional. Sim, se você abrir Gálatas, um dos elementos do fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio, isso faz parte, isso é um dos pilares da inteligência emocional, ter domínio próprio. Então é importante nós buscarmos isto. E foi uma grande, não diria que descoberta, mas foi um grande avanço na área do estudo da inteligência. Durante décadas, nós tínhamos o estudo da inteligência trazido por um profissional da área da psicologia, o Alfred Binet, e foi ele a pessoa capaz, a primeira pessoa que foi capaz de mensurar a inteligência humana. E ele criou testes, e esses testes se media a inteligência das pessoas, o famoso QI. Mas na década de 70, surgiu um outro teórico chamado Gardner, e esse teórico ele foi mais além, e ele fala sobre as inteligências múltiplas, porque até então, na versão do Alfred Binet, inteligente eram as pessoas que tinham domínio na área de exatas. E quantas vezes aquele aluno mais interessado por matemática, física, ele era destacado na sala, porque este é o inteligente, e os demais não. E o Gardner diz, isso não é bem assim. Às vezes o indivíduo ele nem quer estudar, mas quando ele pega um instrumento e começa a tocar, é um espetáculo. E ele fala da inteligência musical. Às vezes aquele garoto lá da periferia, ele não quer nem ir para a escola, mas quando ele pega uma bola e começa a jogar, e ele fala, isso também é inteligência, inteligência sinestésica. E assim vai se desenvolvendo. Mas na década de 1980, nós tivemos o Daniel Goleman, e ele então traz a teoria da inteligência emocional. E como isso acontece? Ele vai estudar sobre inteligência, e ele busca pesquisar alunos que estudaram em Harvard, uma das maiores universidades do mundo, e ele então busca alunos formados na década de 1940, ou seja, eu quero saber dos alunos que se formaram nos anos 40, 40 anos depois, o que eles fizeram da vida deles. E o Goleman teve uma surpresa. Ele descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas naquela amostra que ele tirou, não foram os alunos nota 10, mas foram os alunos exatamente medianos. E aquilo chamou a atenção dele. Ele buscou uma outra amostra para pesquisar, agora de alunos formados na década de 1970, ou seja, 10 anos depois. Vamos ver o que está acontecendo com esses que se formaram em 70. E ele percebeu que a tendência era a mesma. Poxa vida, então não são os alunos de um QI mais elevado que se deram melhor na vida, ou estão se dando melhor na vida, mas os alunos medianos. O que esses alunos têm? E ele foi pesquisar e ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas pessoas que têm um equilíbrio emocional. É o famoso QE, o QE, como diz o paulista, né? O coeficiente emocional.
É aí que ele agora vai então perceber que as pessoas mais centradas, as pessoas que elas são mais equilibradas emocionalmente, aí vem o que a Bíblia coloca, as pessoas que não são destemperadas, elas se dão melhor na vida. E ele então traça as bases da sua teoria em 5 pilares. E o primeiro pilar que ele coloca é a autopercepção. Ou seja, você se torna inteligente emocionalmente quando você é capaz de fazer uma leitura de como você se comporta. Se você sente algo, tente identificar o que você está sentindo. Procure perceber o que te leva a agir dessa ou daquela maneira. É interessante percebermos que nós agimos, na maioria das vezes, no piloto automático. Nós somos condicionados, nós repetimos padrões de comportamentos. Estamos sempre repetindo esses padrões de comportamentos. Nós criamos hábitos, mecanismos de defesas na vida. Por que que você grita quando as coisas não saem do seu jeito? Por que que você cala quando alguém fala áspero com você e você não consegue responder nada para ela? Por que que você age dessa ou daquela maneira? Há uma razão para isso. E você pode descobrir, pode perceber isso. Quando nós falamos de condicionamento, de repetição de padrões, e às vezes empacamos na vida, e às vezes perdemos muito, exatamente porque não temos controle sobre aquilo que nós fazemos. E a grande questão é porque na maioria das vezes, não tomamos consciência daquilo que nós estamos fazendo. E para que você tome consciência disso, você precisa analisar o seu comportamento. Todo hábito, ele é formado de 3 coisas, 3 partes importantes. Primeiro, uma deixa, que é um gatilho mental. Segundo, uma rotina. E sempre que temos um determinado gatilho, nós temos a tendência de agir daquela forma. Terceiro, um anseio ou uma recompensa. Eu trato muito isso quando lido com pessoas que têm maus hábitos, têm vícios, ou até compulsão mesmo, que não consegue se libertar. E eu trabalho com essa pessoa no sentido dela tomar consciência do seu comportamento. Então, o que leva você a agir dessa forma? E quantas vezes você mesmo diz, poxa vida, eu queria ser diferente, queria agir diferente, e até faz propósitos de ser diferente, e de repente volta a fazer tudo de novo, porque é um padrão repetitivo de comportamento. Identifique a deixa, veja quais são os gatilhos, o que desperta. De repente, você está num grupo, conversando, terminou a conversa, você saiu dali e você sai triste. E você não sabe por que está triste. Porque às vezes o gatilho é uma frase que alguém disse, que alguém falou. Às vezes o gatilho é alguma coisa e você precisa identificar. E aí você agora identifica a rotina. Perceba que sempre você vai fazer a mesma coisa. É uma repetição. Mas existe o fator alimentador, que é o anseio. Então existe algo que você busca, que você quer, e você precisa identificar. Então quando você identifica isso, qual é o seu anseio? Digamos, alguém grita comigo e de repente eu revido também. Então esse é o meu padrão. Então, se esse é o meu padrão, o que me leva a fazer isso? Eu tenho um anseio. Qual é o anseio? Eu quero que o outro me respeite.
Então, certamente, a gente vai fazer um link que na história de vida dele teve situações que todas as vezes que alguém grita, alguém faz isso com ele, aciona um gatilho, e por isso que ele age dessa forma. Então, quando você desenvolve a inteligência emocional, você passa a aprender a fazer essa leitura de si mesmo. Como é que eu estou me comportando? Que sentimento é esse que está predominando agora? Então, quando você descobre qual é o sentimento, você pode substituí-lo. Você tem o poder de mudar. E a gente não muda porque a gente não tem consciência do que está acontecendo, mas você pode mudar. Você tem condição de mudar. Então procure desenvolver isso. Se auto-perceber. Se observar. E quando estou atendendo casais, e é interessante porque quem vai falar do outro. E é um choque para a pessoa, porque eu começo a trabalhar com ela para que ela fale sobre ela e não do outro. E de repente, ela começa a perceber como ela está se comportando. Porque ela está querendo mudar a outra pessoa. E ela começa a mudar. E à medida que ela muda, começa a mudar as suas atitudes, o cenário também muda na vida dela. Então procure se perceber. O segundo pilar é o autocontrole. A Bíblia diz que assim como uma cidade sem muros, ou seja, sem proteção, assim é aquele que não sabe dominar ou ter domínio sobre o seu comportamento. Então, controlar-se, ter autocontrole. É óbvio que nós precisamos trabalhar em conjunto com o Espírito Santo, buscando desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Mas o Goleman, ele percebeu que a pessoa que ela é descontrolada, ela perde muito, ela desiste das coisas, ela mete os pés pelas mãos. Por quê? Porque ela não tem controle sobre si. E vale o que eu coloquei da autopercepção, aqui no autocontrole até muito mais. É quando você muda o seu padrão de comportamento. E essa mudança tem que ser uma mudança que vem de dentro para fora, não uma mudança de fora para dentro. E para você mudar, de fato, um padrão, como eu coloquei, primeiro você precisa tomar consciência. A psicologia, ela coloca que mudar um comportamento não é fácil, não é tão fácil, mas é possível. E há duas coisas que são necessárias. Primeiro, um desabituar-se. Segundo, um reabituar-se. O desabituar-se é deixar o hábito. E o reabituar-se é aprender um novo hábito. Vamos imaginar que todos os dias eu tivesse que entrar aqui, nesse templo aqui, e tivesse uma tomada aqui deste lado. E eu então me acostumei todos os dias a entrar e acender as luzes aqui desse lado. Porém, houve uma reforma aqui, e a tomada foi colocada do lado de lá. Quando eu entro, a primeira coisa que eu vou fazer é ir a mão aqui desse lado, porque eu estou condicionado. Eu digo, não é aqui não, é lá. Ele volta lá. Até que um dia ele vai repetindo esse novo comportamento. Um dia, quando eu chego ali, antes de vir para a parede onde era a tomada, eu lembro. E eu volto então agora para o lado certo. Até que isso vai se tornar um padrão para mim, e eu não vou precisar mais estar tendo que pensar para que isso aconteça. Nós criamos padrões, e esses padrões eles são criados exatamente porque, imagina se tivermos que pensar sobre tudo que a gente vai fazer.
Então, o nosso cérebro, ele vai criando padrões. Então, você levanta pela manhã e a gente tem rituais. O jeito que você levanta da cama, o jeito que você vai escovar os seus dentes, que lava o seu rosto. Você então faz da mesma forma todos os dias e nem percebe. É o seu padrão. E você não precisa pensar para fazer isso, porque você agora vai para o piloto automático. Mas quando se trata da mudança, você tem que tomar consciência exatamente de como você está se comportando. E eu fiquei muito feliz no dia que eu descobri na Bíblia que antes que a psicologia dissesse isso, a minha Bíblia já falava sobre isso. Paulo já falava sobre isso, só que usando outra linguagem. Paulo, ele fala duas palavrinhas também. Ele fala de despojamento e revestimento. A psicologia diz desabituação, reabituação. E Paulo diz despojamento, revestimento. Despojando-se do velho homem, revestivos do novo homem. Aí ele diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Aí eu pergunto, quando é que o ladrão deixa de ser ladrão? Quando para de roubar, é óbvio, é errado. Ele pode ter parado de roubar porque está na cadeia. Ele para de roubar, Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Aprenda a trabalhar. Ou seja, larga o mau hábito e aprenda um novo. Aquele que mentia, não minta mais. Antes, fale a verdade. Isso é mudança. Então, quando você busca desenvolver a inteligência emocional, você aprende a se autocontrolar, a não se precipitar, a ter autocontrole. É não agir apenas pelo impulso, apenas pelo sentimento, mas você usar a razão, pensar antes de agir. É quando você treina a sua mente para que você pense antes. A psicologia comportamental, ela, no seu início, quando o criador dessa teoria, o Watson, ele fala sobre a relação estímulo-resposta. Ele diz que um estímulo, ele vai levar a uma determinada resposta. Isso é certo? Sim. Mas nem sempre as pessoas terão as mesmas respostas a esses estímulos, ou a estímulos semelhantes. Por quê? Primeiro, por causa da percepção. Cada um vai agir da forma que interpreta o estímulo. Segundo, porque entre o estímulo e uma resposta, existe uma coisa que Deus deixou conosco, que é a decisão, a escolha. Ele nos fez seres capazes de tomar decisão. Então, entre um estímulo e uma resposta, se eu penso, eu sou capaz de parar antes de tomar aquela decisão. Então é importante entendermos isto. O terceiro pilar, ele vai chamar de automotivação. E automotivação é algo que vem de dentro. Às vezes, as pessoas são estimuladas ou elas são motivadas por situações externas. E elas vivem na dependência disso. Se alguém não incentivar, se alguém não está em cima e está ali motivando ela, ela não vai, ela não faz. Mas a pessoa automotivada é aquela pessoa que não depende do estímulo externo. Ela tem motivação. E você entender o ciclo motivacional é bem interessante. Primeiro, porque o ciclo começa com uma necessidade, com um déficit.
Então, por exemplo, se eu tenho sede, é porque eu tenho um déficit de água. E isso vai gerar dentro de mim uma necessidade. E isso vai me estimular a buscar, porque isso vai gerar desequilíbrio inicialmente, e esse desequilíbrio vai gerar tensão, e essa tensão vai me levar à ação. Mas para que eu possa agir, eu preciso ter um motivo. Motivação, motivo mais ação. A ação, ela vem a partir de um motivo. E às vezes trabalha muito assim com adolescentes, com jovens, e a gente, como é que eu posso fazer para motivar essa galera, para participar, enfim. Dê-lhe um bom motivo. Então, quando você traça um objetivo, eu quero alcançar isso, e você coloca agora um motivo. Por que você levanta pela manhã com chuva, com sol, com frio, às vezes até madrugada para ir trabalhar? Porque você tem um motivo. Você tem contas, você tem família, você tem bons motivos para fazer isso. A vontade é ficar na cama, mas o compromisso te faz levantar para ir em busca do seu trabalho. Mas esse motivo, ele precisa ser transformado em uma necessidade. Se ele não for uma necessidade, você não se motiva. Aí a questão é, o que você quer? Onde você pretende chegar? Se você não tiver uma definição de um ponto de chegada, onde você quer chegar na sua vida, você vai caminhar em círculo o tempo inteiro. Você vai procrastinar o tempo inteiro e não vai chegar a lugar nenhum. Então você precisa primeiro definir o que você quer. E eu vejo na minha Bíblia, Jesus, ele sempre perguntava, mesmo sabendo o que a pessoa queria, o que ela precisava, assim como ele fez com Bartimeu: que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: eu quero ver. Ele chegou lá naquele paralítico que estava lá há 38 anos naquela cama, ali no tanque de Betesda, e ele chega para aquele homem e pergunta: queres ficar são? Qual foi a resposta dele? Não tem que me coloque no tanque. Não foi o que Jesus perguntou. Ele perguntou: você quer ou não quer ficar são? Então, se você não define um ponto de chegada na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que a gente fica somente dizendo: um dia ainda vou fazer faculdade, um dia ainda vou fazer tal coisa, um dia ainda faço isso, faço aquilo, e nunca faz. Não tem motivação para isso. Por quê? Porque aquilo não tornou-se necessário na sua vida. Mas no dia que isso for uma necessidade, você vai fazer. Automotivação. Aí vem em seguida a empatia, que é o quarto pilar. E é interessante, quando a gente estuda a empatia, a gente vê a empatia sobre 3 ângulos. Primeiro, a empatia cognitiva. E o que é a empatia cognitiva? É a capacidade que eu tenho de compreender a situação do outro. Eu consigo fazer a leitura da situação da outra pessoa. Aí temos a empatia emocional. É quando eu sou capaz de perceber o que o outro está sentindo, como se estivesse sentindo com ele. E a terceira é a solidária. E a empatia solidária é a capacidade que eu tenho de me colocar à disposição desse outro para ajudá-lo. Então, uma pessoa que ela é inteligente emocionalmente, ela tem autopercepção, ela tem autocontrole,
ela tem automotivação e ela é empática. E, finalmente, o quinto pilar são as habilidades sociais, ou a capacidade que a pessoa desenvolve, ele desenvolver relacionamentos interpessoais. Ele consegue se relacionar bem com as pessoas. Então, o líder, ele precisa desenvolver a sua inteligência emocional. A incapacidade de lidar com as próprias emoções pode destruir vidas e acabar com carreiras promissoras, diz assim o Daniel Goleman. E como eu desenvolvo a inteligência emocional? Tem alguns elementos que são fundamentais para você desenvolver. Primeiro é a autoanálise. Você se autoanalisar. E às vezes isso até precisa de um profissional. Eu sou cauteloso para, assim, eu não sou um entusiasta no púlpito em relação a indicar ou estimular as pessoas a buscarem atendimento psicológico com pessoas não cristãs. Primeiro, eu vejo quando alguém tem um problema, a primeira coisa que ele tem que procurar é o seu pastor para uma orientação, ou aquela pessoa designada pelo pastor. Às vezes é um problema de ordem espiritual, e se é um problema espiritual, não é a psicoterapia nem a psiquiatria que vai resolver. Mas existem situações que precisam sim de um acompanhamento, certo? Então você precisa aprender a se autoanalisar. Segundo, treinar a sua mente para adquirir domínio das suas emoções. Terceiro, desenvolver maturidade emocional. Quarto, aprender a gerir conflitos, começando pelos internos. O quinto, ser resiliente. Aprender a lidar com as situações da vida, não deixar que as situações da sua vida o faça parar. Eu vivi uma experiência na minha vida há alguns anos e que isso tornou um divisor de águas para mim. Em 2004, eu montei uma empresa, era uma distribuidora de livros. E em 2005, eu estava indo no interior ali de São Paulo fazer uma entrega, porque eu pegava livros de várias editoras e fazia distribuição nas livrarias. E no caminho, eu bati de frente com um caminhão. Era madrugada, e esse acidente me fez ficar 2 anos literalmente deitado em cima de uma cama. Eu fui desenganado pelos médicos e fiquei ali entre a vida e a morte. Fiquei em coma, e depois que saí do coma, ali era apenas o começo. Fiz 10 cirurgias, hoje tenho a perna mais curta, uso sapato especial. E essa situação me fez parar de um tudo. Eu parei minha empresa. Nessa época eu tinha dois consultórios, eu atendia em Campinas e Indaiatuba. Eu dava aula em 3 faculdades. E eu atendia agenda pelo Brasil. E ainda fazia entrega dos livros nas livrarias. E agora eu me vejo em cima de uma cama, preso ali, com apenas 25% da minha renda, porque havia parado tudo. E nos primeiros momentos da minha vida, ali, as primeiras semanas, depois que recebi alta da primeira internação, eu comecei a entrar em depressão. Eu só chorava, e perguntava para Deus: por que, Senhor? Por quê? Eu fiquei com infecção óssea. Eu fui levado para o centro cirúrgico para fazer a amputação da minha perna. Só que a infecção estava até a bacia,
E o médico desistiu, porque não ajudaria. E era óbito na certa. Eu fui desenganado, literalmente, pelos médicos. Homem nenhum acreditava que um dia eu pudesse voltar a andar. Quase um ano depois, eu fui na cidade de Piracicaba, de ambulância, porque eu tinha um Ilizarov, uma gaiola, que vinha até a bacia, e eu não sentava, eu ficava deitado. Então eu fiquei 2 anos literalmente deitado na cama. E eu fui fazer o exame do ML para poder dar entrada no DPVAT. E quando eu cheguei lá, que o médico, ele viu, minha perna estava literalmente apodrecida. Ele olhou para mim assim e só balançou a cabeça. E perguntou o que aconteceu, e ele não disse nada. Eu tenho em casa ainda hoje o laudo, colocando lá, invalidez permanente. E com esse laudo, eu recebi o DPVAT completo na época, 13 mil alguma coisa. Porque os médicos não acreditavam que eu pudesse voltar a andar. Mas eu me recordo que numa madrugada, eu acordei, eu sentia muitas dores, tomava morfina para dor. Até por conta da infecção, aqueles pinos, eles não seguravam. E quando eles começavam a soltar e roçavam assim na pele, era uma dor violenta, eu gritava de dor. E acordei na madrugada, geralmente quando eu acordava sentindo muita dor, tomava aquele remédio. E eu tomei o remédio e comecei a fazer uma reflexão sobre a minha vida. E me vieram 2 perguntas que mudaram a minha história. Pergunta número 1. E se eu tiver de viver o resto da minha vida em cima de uma cama? Era uma possibilidade. E quando aquilo veio assim muito forte, eu disse, bem, se for essa a vontade de Deus, eu quero ser útil mesmo em cima da cama. E a segunda coisa foi, o que eu diria para um paciente meu, se estivesse no estágio que eu estou e eu fosse aconselhá-lo? E me veio assim muito claramente 7 passos para se superar um processo de crise, e eu anotei ali com papel, caneta e adormeci. E esses 7 passos deu origem a um livro, eu não trouxe ele, está esgotado, está na gráfica para sair a nova edição, porque é o livro que eu mais vendo em toda a minha vida, é O Segredo da Águia Dourada, que é uma fábula que eu criei baseado na minha história. Mas no dia seguinte, eu chamei minha esposa e disse para ela, eu tomei uma decisão e hoje eu vou voltar a trabalhar. Ela ficou assustada. Como? Você nem senta na cama, como é que vai trabalhar? Eu disse, sim, eu vou voltar a trabalhar. Quero montar meu escritório hoje aqui ao lado da cama. Providencia uma mesa aqui, um birô, providencia aqui o computador, coloca aqui. Eu quero uma extensão do telefone, internet, e eu quero voltar a viver. E ali montei meu escritório, em cima ali, deitado na cama. Eu ali atendia os pacientes vinham, eu atendia, e eu brincava, dizia que é diferente, o terapeuta fica deitado no divã, e os pacientes ficam na poltrona. E esse braço aqui, estava atrofiado na época por conta das fraturas, que eu fraturei braço, antebraço. E eu fazia fisioterapia. E apenas com essa mão direita eu colocava o teclado do computador aqui no abdômen, escorava a cabeça com travesseiros e almofadas. E com essa mão direita aqui eu escrevi 12 livros em cima da cama. Eu escrevi mais de 2.000 páginas em cima da cama. Eu fiz um curso de inglês, ali deitado na cama. Eu li mais de 100 livros, li a Bíblia 2 vezes, inclusive uma na versão em inglês. E eu aprendi uma coisa na minha vida. Não são os obstáculos que vão impedir de você chegar aonde você pretende chegar. Quando temos o Senhor conosco, o Senhor nos ergue. Está escrito na sua palavra, dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor.
E talvez você ache que acabou para você, ou que você não tem mais ânimo, não tem mais coragem, e enfim, por conta de alguns problemas que você está vivendo. Mas erga a sua cabeça, torne-se resiliente. Isto é desenvolver inteligência emocional. Então é importante, estou já terminando, você alcançar, quando você desenvolve a inteligência emocional, você alcança a maturidade emocional. E a maturidade, ela é caracterizada pela capacidade de nos tornarmos mais competentes para lidar com as dificuldades da vida. Uma pessoa madura, ela desenvolve uma boa tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos. Tudo depende do modo como você enxerga, como você interpreta. No livro O Segredo da Águia Dourada, eu coloco uma parte, e eu faço ali uma ilustração, uma analogia. Imagina a mente nossa, como se fosse ali, a mente ela armazena tudo, né? A gente guarda tudo, como se fossem gavetinhas, organizado. E eu digo, e uma gavetinha desse armário da mente, você guarda as coisas que são mega, ultra importantes. Na segunda gaveta, você guarda as coisas muito importantes. Não sei se é mega importante, mas são muito importantes. Na terceira gaveta, as coisas importantes. Na quarta, as coisas que não são muito importantes. E na quinta, as coisas que não têm nenhum valor. E às vezes você pega uma coisa que não tem nenhum valor e coloca na gavetinha das coisas mega importantes. Às vezes você deixa estragar o seu dia por conta de uma crítica que alguém fez a você. Então é o modo como você vê as coisas. Você pode viver de bem com a vida se de repente você colocar um filtro diante das situações. Eu dou sempre esse exemplo, né? Imagina que você vai para uma região à beira-mar. Quem já foi sabe disso. Em pleno verão, aquele solão quente, e você se expõe, começa de manhã até o final da tarde e fica naquele solzão gostoso, mergulhando. Quando você chegar em casa à noite, você está totalmente queimado, e com queimaduras até de 2º grau, que vai te impedir de dormir, e vai sofrer bastante. E não adianta brigar com o sol, mas sol, ficar revoltado com o sol, gritando com o sol, não adianta, o sol é o sol. E ele vai continuar do mesmo jeito, independentemente que você fica bravo ou não. Mas você quer fazer isso? Quer enfrentar o sol? Então antes de ir, vai na farmácia, pega o melhor protetor solar e coloca no seu corpo. O sol vai continuar com a mesma intensidade, mas os efeitos dele sobre você será menor, porque você está com filtro. Na vida, para a gente viver de bem com os outros, muitas vezes temos que usar um filtro. Não adianta ficar reclamando, gritando, falando porque o outro é desse jeito, você querer mudar, está decepcionado, isso não adianta. Põe um filtro e você não vai sentir os efeitos do sol sobre você. Então é importante, isso é maturidade, é você aprender a lidar com as situações da vida. Então, para tornar-se maduro, precisamos de decisão, posicionamento e ação. Temos que ter consciência dos nossos atos e desejarmos mudar de atitude. É deixar de agir de forma infantil e assumir um comportamento adulto. Então é importante você aprender a lidar com as situações da vida, porque conviver com as pessoas, ou viver com, é a capacidade de partilhar a vida, as atividades com os outros. É quando você consegue partilhar o espaço e lidar bem com as outras pessoas.
Então é muito importante aprendermos a lidar com as nossas emoções para vivermos de bem com a vida. E eu costumo dizer, às vezes, aquela pessoa que está vivendo uma crise de ansiedade, aquela pessoa que está vivendo um processo de medo, fobias, e eu digo para ela, o caos, ele existe só na sua mente. E você pode mudar isso agora. E como você faz isso? Eu quero concluir com isso. A minha Bíblia dá receita também. Paulo, ele fala sobre a renovação da mente. Então, tudo começa na área cognitiva. É como você pensa, é o que você acredita. Como eu renovo a minha mente? Imagina que eu tivesse um copo aqui transparente e nesse copo aqui tivesse um líquido escuro. Vamos imaginar aqui Coca-Cola. Mas eu quero água nesse copo e não Coca. Então seria fácil se eu derramasse o líquido e enchesse de água. Mas há um princípio que diz que esse copo não poderá ficar vazio. Então, se esse copo não pode ser esvaziado, como é que eu faço para ter água e não Coca nele? É o processo da substituição. É o que Paulo fala da renovação. Aí você pega uma torneirinha e abre e começa a despejar a água sobre esse copo. E ele vai começar a transbordar, 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 transbordar. Há uma hora que você pode fechar a torneira e o que vai ter dentro dele é água, porque houve uma substituição. Então você pode começar a encher a sua mente de coisas boas. Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, se você de repente está vivendo uma crise de ansiedade, você está com receio de algo, então comece a repetir isso diversas vezes. Aquele versículo bíblico que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você está aguardando algo e você está desanimado porque acha que Deus não está te ouvindo, começa a repetir aquele versículo lá de Lamentação de Jeremias: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Começa a repetir isso, repetir, 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 repetir. De repente, toda aquela ansiedade, o medo começa a desaparecer. Experimenta isso. Você pode substituir. Mas às vezes alimentamos os nossos medos, a ansiedade, alimentamos com coisas negativas. Eu, quando acordo pela manhã, eu não vou abrir o meu celular para ver mensagens. Eu não vou ligar a televisão para ver as notícias do dia. Nem o rádio e nem o meu computador. Primeira coisa que eu faço é conversar com Ele. E depois eu vou ouvir um salmo, eu vou ouvir algo que possa alimentar a minha alma e que eu possa sair dali pensando o dia todo. Eu atendi um rapaz, e esse rapaz, ele viveu um processo, uma depressão muito forte, e ele estava 3 anos afastado do trabalho, estava fazendo tratamento psiquiátrico no CAPS, e ele começou a melhorar. Começamos a trabalhar, até porque trabalhamos a depressão, levando a pessoa a uma ressignificação da sua vida. E aos poucos ele foi, o próprio psiquiatra foi diminuindo a dosagem da medicação, até o momento que ele não precisou mais tomar remédios. E aí então ele queria voltar ao mercado de trabalho. Começou a mandar currículos, mas não aparecia.
oportunidades. E um dia ele chegou muito triste no consultório. Ele disse: pastor Gemel, eu não sei, mas eu acho que Deus não está ouvindo mais as minhas orações. Eu não estou nem com ânimo para orar mais, porque eu acho que Deus não se importa mais. Eu cheguei para ele e disse: você precisa anular isso que você acabou de dizer. Eu vou te dar uma receita, e você vai fazer isso todos os dias, ao dormir e ao acordar, e durante o dia, as vezes que você puder fazer. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então você vai repetir, porque quando você estiver no desânimo pensando nisso, comece a repetir isso. Primeira coisa é, nós não conseguimos pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, à medida que você está repetindo o versículo, você não consegue pensar na outra coisa. Então você vai se desligar daquilo. Depois, a palavra de Deus, ela tem poder. Está escrito em Hebreus 4,12, a palavra ela é viva. Imaginou algo vivo? É a palavra, ela é viva. Depois a palavra ela é eficaz, e algo eficaz é que produz resultado. E ela é penetrante, penetra até a divisão da alma e do espírito. E ele então levou aquilo consigo e começou a repetir. E ele disse: olha pastor, eu comecei a repetir aquilo. E quando eu repetia, aquela angústia, aquela sensação ruim desaparecia de mim, e eu ficava calmo, ficava tranquilo. Porém, um dia eu me acordei, e eu me lembrei que era o aniversário da minha esposa, e ela saiu para trabalhar, e eu estava em casa, e eu então me veio aquele pensamento: que raio de homem sou eu? A esposa saiu para trabalhar, e eu estou aqui dentro de casa sem fazer nada, e não tenho um centavo para comprar um bolinho para comemorar o aniversário dela. E ele disse que de repente deu uma tristeza muito profunda dentro dele, e ele lembrou-se do que eu falei no consultório. Aí ele: vou substituir, vou renovar a mente. E ele começou: Deus supre todas as minhas necessidades, 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 Deus supre todas as minhas necessidades. Ele disse, repetiu, até que se acalmou. Ele disse, quando ele estava calmo, que se tranquilizou, aí veio dentro dele assim: por que você não vai na padaria ver o bolo? Ele saiu de casa e foi até a padaria. Quando chegou lá, ele viu o bolo que a esposa gostava, e ele perguntou quanto era, e era mais ou menos 49 e pouco, quase 50 reais, só que ele não tinha o dinheiro. E novamente bateu a tristeza. O que adianta se eu não tenho dinheiro? Mas novamente ele repreendeu aquilo e lembrou-se do que eu falei e continuou: Deus supre todas as minhas necessidades, Deus supre todas as minhas necessidades. E de repente, antes que chegasse em casa, o telefone dele tocou. Era o irmão dele, que mora em BH. Ele disse: pastor Gemel, pensa num homem mão de vaca, assim, ó. E de repente ele chegou e ligou para mim e disse: fulano, eu estou no banco e de repente me lembrei de você. Passa o número da tua conta e o teu Pix aí, que eu vou passar 50 reais para você. Era o dinheiro do bolo. Ele pegou o dinheiro, foi lá, comprou o bolo, e quando a esposa chegou no final da tarde, que viu o bolinho lá, ela disse: mas como? Ele contou, e ali os dois se alegraram, choraram, agradeceram a Deus. Só que ele tinha uma fatura do cartão para pagar no dia seguinte, era 500 reais, e ele não tinha o dinheiro. Ele disse: Deus me deu 50, me dá 500. E ele começou: Deus supre todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. E ele repetiu. E a esposa foi: você não vai deitar agora? Não, não vou agora não. Ele disse que ficou, foi para o computador e foi para o WhatsApp. E começou a ver na lista dele. De repente ele viu lá o ex-chefe dele. Eu vou falar com ele. Oi fulano e tal. Eu, rapaz, como é que você está? E tudo mais. Ele contou: não, eu estou bem melhor, graças a Deus. Só está ruim, né? Eu não consegui emprego ainda e tal. E contas a pagar. Por exemplo, tem um cartão amanhã para pagar. E é difícil, né? Ele disse: pastor, eu não falei valores para ele. Ele disse: me passa o número da sua conta.
que eu estou depositando um valor para você agora, R$ 500, exatamente o valor que era lá, aleluia, daquela conta. Funciona. Por que funciona? Porque esta palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é penetrante, e você começa a renovar a sua mente. Então obtenha um controle sobre si, sobre a sua mente, e você pode fazer isso, e anule todas as coisas ruins, negativas, com a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Eu queria só mais um minutinho apresentar para vocês esse livro, Psicologia Pastoral,